dia, damas, bom dia, cavalheiros. Pessoal do sexto ano, eu atenção de vocês que a gente vai retomar alguns aspectos da Grécia Antiga e desenvolver um pouco mais sobre alguns conflitos que houveram no período clássico da Grécia, ok? Bom, coisas que a gente já viu, relembrar. Grécia Antiga. Bom, Grécia Antiga vivia numa região ali estratégica do mar Mediterrâneo, onde circulavam grandes riquezas, tanto do norte da África, quanto da Ásia, quanto da Europa. Então, era uma região de muito comércio marítimo. E muitas cidades gregas, em específico Atenas, principalmente, se desenvolveram através do comércio marítimo, ok? Então, Atenas e algumas outras cidades-estados gregas se desenvolveram através do comércio marítimo. Grécia tinha agricultura? Tinha, mas boa parte da economia da Grécia é derivada do comércio. Outra perspectiva que a gente vai se aprofundar mais à frente, mas é sempre bom lembrar, eu acho que não tem risco não, até pela influência cultural que a gente recebeu da Grécia, a gente já sabe disso. Politeísta, a Grécia era politeísta, acreditava em vários deuses. Acredito que vocês até já conhecem assim, essas divindades: Zeus, Hera, Poseidon, Afrodite, etc. Ok? Outra perspectiva: a Grécia não tinha um estado centralizado. A Grécia era seccionada, era dividida em cidades-estados. Essas cidades-estados não só eram autônomas entre si, como tinham maneiras de se organizar politicamente diferentes. Ia desde a tirania até a democracia. Elas tiveram diversas maneiras de se articular, de se organizar politicamente. E apesar de elas terem mais ou menos a mesma cultura, acreditarem no mesmo conjunto de deuses, falarem a mesma língua, elas não interferiam uma no assunto da outra. Elas eram independentes e autônomas entre si, ok? Bom, período clássico, a gente viu que no período arcaico tiveram as formações das cidades-estados. No período clássico, duas cidades-estados se desenvolveram mais, conseguiram uma influência maior sobre as outras, conseguiram, vamos dizer assim, uma hegemonia a algum modo, ok? Duas cidades-estados ganharam essa importância maior. Quais foram elas? Esparta e Atenas. A gente já viu, já estudou individualmente cada cidade-estado dessa, ok? A gente viu que Esparta ela tinha uma cultura militar, né? Que o Esparciata, aquele espartano de família tradicional de Esparta, ele tinha um rígido treinamento militar desde os 7 anos de idade até chegar à maioridade, aos 30 anos, onde ele era inserido no Congresso, né, que era a Ápela, e no exército propriamente dito. Então ele tanto era inserido na vida política, como plenamente na vida militar, aos 30 anos de idade, ok? Também a gente viu que a partir de 60 anos de idade, ele poderia ser eleito um dos 28 membros da Gerúsia. E a gente viu também que em Esparta não era um único rei, eram sempre dois, era uma diarquia, sempre dois reis, ok? Um tratava das coisas administrativas da cidade e o outro era especificamente um líder militar. Bom, sobre Atenas, a gente viu que Atenas ela tem uma vida política mais ativa, um debate político mais ativo, né? A gente viu que os atenienses tinham uma figura dos eupátrias, que era mais ou menos equivalente aos Esparciatas de Esparta. Quem eram os eupátrias? Eram os atenienses de famílias tradicionais atenienses, ok? Eles já tinham direitos políticos, eles geralmente eram grandes comerciantes e donos de terras, ok? Além disso, o que é que tinha lá em Atenas? Como era dividido o poder? Era dividido através do arconato. Em primeiro lugar, eram 3 arcontes: o arconte rei, o arconte epônimo e o arconte polimarco. O arconte rei era responsável pelo relacionamento da cidade com a divindade, ou seja, era um líder religioso. O arconte epônimo era o responsável
responsável por interpretar as leis, ou seja, ele dava a última palavra sobre o que era proibido ou o que era lícito, pois ele dava o significado às leis, ok? E por último, o Arconte Polimarco, que era um líder militar, o responsável por gerir os exércitos da cidade. A lei dos arconatos, dos 3 arcontes, tinha também o Areópago, que era o quê? Era a assembleia, era onde era decidido as coisas, as leis, que iriam ser interpretadas e postas em práticas pelos arcontes, certo? Em Esparta, essa vida política era diretamente ligada à participação militar. Em Atenas, não. Existia a possibilidade de ser um político sem ser um militar, apesar de Atenas também ser um povo guerreiro. Lembre-se também que a cidade de Atenas tinha como padroeira, né, tinha como a divindade principal ali do culto deles, a deusa Atena. A deusa Atena, ela tanto estava ligada à sabedoria, certo? Beleza. Mas ela também fazia parte dessa sabedoria as estratégias militares. Ou seja, apesar da atividade cultural ligada ao conhecimento, fazia parte desse conhecimento as estratégias militares e o conhecimento de como lidar na guerra. Então, Atenas também é uma cidade guerreira, certo? Apesar de a característica de guerra, uma educação voltada totalmente para a guerra, predomina em Esparta, certo? Bom, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês agora? Para os conflitos que tiveram durante o período clássico. A gente já viu um pouco sobre essas cidades-estados, independentemente, elas em si, sua organização. Agora a gente vai ver um pouco do relacionamento delas com outras cidades-estados e com outro povo, mais especificamente os persas, que a gente já viu, ok? Primeira situação, o período clássico é marcado pelo apogeu de Esparta e de Atenas. Sendo assim, são essas cidades-estados que vão tomar a liderança, vão tomar a frente e vão influenciar as outras cidades-estados. Bom, quando a gente fala em conflito do período clássico, a gente está falando basicamente das guerras entre as próprias cidades-estados gregas ou das guerras entre gregos e persas, certo? Bom, a primeira batalha entre gregos e persas foi a Batalha de Maratona. Por que isso aconteceu? Bom, a gente viu, quando a gente estudou os persas, que os persas tiveram reis militares que expandiram muito o seu território, que chegaram até dominar o Egito, certo? Bom, a Grécia, ela tinha algumas colônias na região ali próxima ao Oriente Médio, uma região chamada Ásia Menor, certo? Ela tinha algumas cidades já. Bom, quando os persas saíram expandindo o seu território, eles conquistaram também algumas colônias gregas naquela região. Perceba que essas cidades não ficavam na Península Grega, não ficavam na Península de Ítaca. Elas eram regiões lá na Ásia, mas que a Grécia já tinha algumas cidades lá. Bom, os persas expandiram seu território e também conquistaram essas cidades. A partir do domínio dessas cidades, elas ainda tinham algum quê de cultura grega. E elas se revoltaram, durante o governo de Dário I, elas se revoltaram. E essa revolta teve uma grande influência de Atenas, que apoiou essa revolta. Então, Dário I percebeu o seguinte: olha, para a gente consolidar o domínio sobre essas cidades também, é preciso que a gente conquiste lá a Grécia. Porque senão, a Grécia sempre vai querer estar influenciando esse povo a se rebelar. Então, os persas, Dário I, tentou ali conquistar a Grécia, mais especificamente a cidade de Atenas, ok? Bom, como a gente viu nas aulas passadas, Dário era um rei e entrou para a história com sua característica administrativa, por ser um grande administrador. Isso não significa necessariamente que ele era um mau general, que era um mau guerreiro, certo? Porém,
Nessa batalha aqui, ele perdeu. Atenas foi vitoriosa contra o exército espartano, certo? E Dário perdeu a batalha. Uma coisa curiosa a respeito dessa batalha é que quando os atenienses venceram, o general ateniense mandou um soldado correndo do local da batalha, do local de Maratona, até Atenas avisar que os persas tinham sido derrotados. Esse soldado correu 42 quilômetros e deu essa notícia. Alguns associaram que após isso ele teria falecido. Em homenagem a essa corrida da vitória, essa corrida que anuncia a vitória dos atenienses, foi criado nos Jogos Olímpicos, que também é uma invenção da Grécia, essa prova dessa grande corrida de maratona, que até hoje existe, né? A maratona é uma das provas clássicas da Olimpíada. Bom, passado o reinado de Dário, certo? Os persas precisaram se reorganizar, tiveram conflitos internos entre os persas também, e surgiu um novo rei, lá entre os persas, o rei Xerxes, que também tentou invadir a Grécia, certo? Nesse caso em específico, houve uma batalha que entrou para a história, não porque os espartanos venceram, mas pela bravura com qual lutaram. É a famosa Batalha de 300, né? Que entrou para a história, para a cultura, como Batalha de 300. Não se sabe exatamente se foram 300 guerreiros, leônidas mais de 300 guerreiros. Porém, sabe-se que os gregos estavam em uma desvantagem numérica extrema. E mesmo assim, conseguiram impedir, apesar de terem perdido a batalha, conseguiram impedir o avanço do exército persa durante algum tempo. Conseguiram fazer muitas baixas no exército persa. Nesse sentido, entrou para a história essa batalha de Termópilas, ok? A batalha de Leônidas e Xerxes. E teve uma outra batalha também, a qual os gregos venceram. Foi a batalha de Plateia e a batalha de Micala. Nessas duas batalhas que aconteceram na região do Mar Egeu, os gregos tiveram grandes vitórias. Isso fez com que os persas, vamos dizer assim, desistissem de expandir seu território para anexar a Grécia, a Península Grega, a seus territórios, ok? Sendo assim, tivemos essas grandes batalhas, né? Essa batalha de Termópilas, a Grécia perdeu, mas a gente tem que olhar essa batalha não pela perspectiva de quem venceu, quem perdeu, mas pela perspectiva da grande bravura que foi demonstrada pelos espartanos, que apesar de não terem perdido a batalha, que apesar de estar em um número muito pequeno, desgastou tanto moralmente quanto em termos de recursos o exército persa, ok? Outra perspectiva muito importante, a gente fala que no período clássico houve o predomínio, o apogeu, a hegemonia de duas cidades-estados, Esparta e Atenas. Como isso se dá? Bom, uma das perspectivas que isso se deu foi através da Liga de Delos. O que foi a Liga de Delos? Atenas chegou o seguinte: olha pessoal, vocês estão vendo que existem outros reinos aí, né? E que esses reinos atacaram a gente e podem vir atacar mais uma vez. Nesse sentido, é importante que a gente tenha um exército unificado para que, caso surja uma ameaça externa, estejamos preparados para enfrentá-la. Ou seja, a Liga de Delos era uma aliança militar. Cada cidade-estado grega, em tese, deveria ceder soldados e deveria também ceder impostos, dinheiro,
para a manutenção desse exército em prol de uma possível defesa de uma ameaça externa. Bom, alguns historiadores apontam que Atenas usava esse dinheiro e esses exércitos para benefício próprio também. Ou seja, muitas cidades-estados fizeram essa aliança com Atenas, formando a Liga de Delos. Esparta não. Esparta não quis permanecer nessa Liga de Delos e se separou dessa organização militar. Passado algum tempo, Esparta viu que a Liga de Delos estava crescendo muito e percebeu que isso poderia ser uma ameaça até para outros estados gregos, né? A monopolização ali da força através da Liga de Delos. Bom, então Esparta criou a Liga do Peloponeso, que juntava basicamente o mesmo princípio de unificação do exército e de recolhimento de tributos para a manutenção desse exército para enfrentar outras ameaças. Ou seja, Esparta via esse apogeu de Atenas e essa organização militar de Atenas com muita suspeita, via como uma ameaça e organizou a Liga do Peloponeso também. Bom, não demorou muito para Atenas tomar alguma medida contra uma cidade-estado da Liga do Peloponeso, um embargo econômico, e isso principiou um período de guerras entre as cidades-estados gregas, que ficou conhecido como Guerra do Peloponeso. Bom, então quando a gente falar de Guerra do Peloponeso, a gente está falando de guerras entre estados gregos, entre cidades-estados gregas. De um lado, Esparta e seus aliados, do outro lado, Atenas e seus aliados. Quando a gente falar de guerras persas, guerras médicas, a gente vai estar falando de guerras contra os persas. Lembre que os mídios foram os povos que se unificaram lá com o Ciro Grande para formar a Pérsia, ok? Então, essa é a perspectiva que eu quero que vocês tenham em mente nessa aula, certo? Que houve os conflitos do período clássico da Grécia, né? Foram marcados pelo apogeu de Esparta e de Atenas. Houve a Batalha de Maratona entre Atenas e Dário I, a Batalha de Termópilas, que a gente até já tocou nesse assunto em um dos nossos bate-papos, em uma das nossas aulas com interação. A Batalha de Plateia, de Micala, que finalizou ali os avanços dos persas sobre a Península Grega. A formação da Liga de Delos, com liderança de Atenas. A formação da Liga do Peloponeso, com liderança de Esparta. E essa Guerra do Peloponeso, que foi a batalha entre as cidades e estados gregas. Basicamente, essas duas ligas militares. Ok? Com o fim da Batalha do Peloponeso, acaba o fim da hegemonia ateniense. Bom, para esse momento é isso. Posteriormente, a gente vai falar sobre o período macedônio, sobre o período helênico. Tudo bem? Então, até a próxima aula.